Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos dar sequência ao hebraico básico, lição de número 21. E nesta lição nós vamos falar sobre os verbos em hebraico. Nós vamos compartilhar algumas noções básicas dos verbos em hebraico. Acompanhe comigo. O que a gramática hebraica ela vai falar um pouco sobre o uso do verbo. O verbo em hebraico não é uma expressão de tempo relacionada necessariamente a uma ação, mas com uma expressão de estado, uma condição de ser, uma vez que expressar algo como feito no passado, no presente ou no futuro, o verbo é visto como estado completo ou incompleto, satisfeito ou não satisfeito, plenamente realizado ou ainda por ser realizado. Assim, a determinação de tempo, passado, presente e futuro, tem de ser feito pelo seu contexto. Se você continuar lendo a gramática, você vai observar que os verbos são divididos entre verbos fortes e verbos fracos. Os verbos fortes são aqueles que não têm tanta mudança, e os fracos são aqueles que nós chamamos no inglês ou em português como indefinidos, porque eles têm uma mudança na hora de conjugá-los. Também gostaria de explicar que no hebraico, assim como no português, nós temos o uso do verbo no seu estado mais básico. Como nós temos no infinitivo em português, né, que seria matar, falar, ver, ir. Todos esses são exemplos do verbo na sua conjugação no infinitivo. Assim também no hebraico, nós temos o uso do verbo no seu estado mais básico, que nós chamamos de forma kal. Em hebraico, o verbo possui uma forma mais simples na terceira pessoa do masculino singular no tempo perfeito. Denomina-se kal e possui a voz ativa, kal. Vem de kalal, ele foi leve. Geralmente possui 3 consoantes e 2 vogais, caindo o acento tônico na última sílaba. Daqui a pouco nós vamos dar exemplos práticos de verbos em hebraico. Mas por enquanto precisamos entender que em hebraico existem 7 troncos verbais principais. Existem outros, mas os principais são 7. A primeira forma é o kal, que nós comentamos agora há pouco, que está na voz ativa simples. Depois nós temos o nifal, que está na passiva simples. Depois piel, na intensiva ativa. Depois pual, na intensiva passiva. Depois rifil, na causativa ativa, depois rofal, na causativa passiva, e depois hitpael, na intensiva reflexiva. Daqui a pouco nós vamos dar exemplos para que você possa, então, assimilar melhor e compreender melhor essa estrutura de verbos no hebraico. Mas antes de exemplificar, é importante entender que, em hebraico, se possui 2 tempos, o perfeito, que é o passado, e o imperfeito, que é o futuro. Não existe o tempo presente na sintagma do hebraico. Vamos então exemplificar. Nós temos ali o verbo katal, que é a primeira palavra ali, que seria equivalente a matar no português. Como não tem no tempo presente, fica ele matou. Katal. Esta é a forma kal. E está na forma ativa simples. Na sequência, nós temos niktal, que está na forma nifal, que é traduzido como ele foi morto, matou-se. Esta é a forma passiva simples. Pode ver, então, que o sujeito ele sofre a ação, né? Ele foi morto. Na sequência, nós temos aí a forma piel, a palavra kitel, que é traduzido como ele assassinou. Você pode ver na tabela anterior que essa é a intensiva ativa. E na sequência nós temos a forma pual. Ele foi assassinado, que é o verbo kutal. Esta é a forma intensiva passiva, né? Então ele foi assassinado, ele sofreu o assassinato. Então ele é passivo da ação. Próximo exemplo, nós temos o verbo roktal, ele fez com que alguém fosse morto, e a forma rofal. Essa é a forma causativa passiva.
Depois nós temos a causativa ativa, que é a forma hifil. E nós temos o exemplo de hikitil. Ele fez alguém matar. E o último tronco verbal é a forma hitpael. E nós temos o exemplo de hitkatel. Ele assassinou-se. Entendendo, compreendendo esses troncos verbais, então você consegue ler na Tanar uma palavra e você consegue identificar se ela está na forma kal, nifal, piel, pual, nafal e outros aí do tronco verbal do hebraico. Vamos aí recapitular um pouco, né? Então a principal característica dos verbos em hebraico é que eles são formados sempre a partir de uma raiz constituída de 3 consoantes. Sempre é enunciado na terceira pessoa masculino do singular do perfeito kal. Nós temos aí os exemplos aí, né? Ahal, ele comeu. Amar, ele disse. Hayá, ele era, foi, será, tornou-se. E junto aí com os verbos, né, vamos ter um degustativo dos afixos, junto com os verbos. Vamos então aí ver o exemplo do verbo mashal, que significa ele governou. Né? No verbo katal está sempre na terceira pessoa do masculino singular. Depois nós temos mashalar, ela governou, terceira pessoa do feminino singular. Na sequência nós temos mashalta, tu governaste, segunda pessoa do masculino singular. Depois mashalt, tu governaste, segunda pessoa feminino singular. E na sequência mashalti, eu governei, primeira pessoa comum singular, tanto para homem como para mulher. Na sequência mashalu, eles ou elas governaram, terceira pessoa comum plural. Na sequência mashaltem, vós governastes, segunda pessoa masculino plural. Na sequência mashaltena, vós governastes, segunda pessoa feminino plural. E por último, mashalnu, nós governamos, primeira pessoa comum plural, tanto para homem como para mulher. Vamos recapitular de novo, né, para fixar o nosso conhecimento. A forma mais simples, na forma katal, nós temos aí mais alguns exemplos. Chamar, ele guardou, vigiou. Yadá, ele soube, conheceu. Vamos ver mais alguns exemplos na forma do katal, para fixarmos o nosso aprendizado. Então nós temos ali o primeiro exemplo, chamar, ele guardou, vigiou. Yadá, ele soube, conheceu. Hayá, ele esteve, foi, houve. Avad, ele serviu, trabalhou. Yatsar, ele formou. Bará, ele criou. Kum, ele levantou-se. Shuv, ele voltou-se, retornou. Sané, ele odiou, desprezou. Bahar, ele escolheu, elegeu, selecionou. Chamar, ele ouviu. Amar, ele disse. Halar, ele foi, andou, caminhou. Alá, ele subiu. Hayá, ele viveu. Assá, ele fez, trabalhou, manufaturou. Paal, ele realizou, fez, completou. Passal, ele esculpiu, talhou. Nassá, ele levantou, ajudou. Lacá, ele tomou, pegou. Ahav, ele amou. Aná, ele testificou, respondeu, testemunhou. Yashav, ele sentou-se. Diber, ele falou. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário para podermos estar melhorando nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Toda Rabá, Baruch Hashem. Que o Eterno continue lhe abençoando.